Olá, tudo bem? Hoje é minha alegria e meu prazer estar recebendo aqui a honra de receber a professora doutora Márcia Radanovic, né, que é neurologista. Ela tem especialização em cognição, é hoje pesquisadora do Laboratório de Neurociências do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, onde ela tem um trabalho bastante fértil, bastante profícuo, com quadros neurodegenerativos em idosos, né? Ela é a autora de vários livros, dentre os quais Neurofisiologia para Profissionais de Saúde. É um livro que foi vencedor do prêmio Jabuti de literatura na categoria não ficcional. Qual ano que foi mesmo? É Desculpa. 2017. Em 2017 ela foi laureada com esse livro. Então é uma grande alegria, um grande prazer e uma honra ter alguém aí que tem tido uma contribuição tão maciça e tão importante dentro do cuidado com a terceira idade. Nós podemos falar que isso se estende à terceira idade como um todo, né? Então, Márcia, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez. Então agora eu queria começar o nosso bate-papo perguntando, fazendo algumas considerações em relação a, a esse tema que é muito rico, é muito importante no nosso cenário, até cultural contemporâneo. Uma pergunta que sempre chega para quem trabalha com esses quadros, né, é o grau de estresse experimentados nos anos de duração dos quadros. Né? Via de regra, eles duram aí, Uhum. em torno de uma década, né? É, E é uma década que onera muito não só o paciente, como também a família, né? Que acaba acontecendo essa coisa que nós conhecemos é a coisa de uma díade, né? Você acaba não tendo só um paciente para cuidar, a gente foca toda a atenção científica no paciente, mas de um ponto de vista humano, de um ponto de vista de dinâmica familiar, você, pelo menos mais uma pessoa vai estar sim, diretamente. Faz é sentido verdade. isso? Sim, não, é isso mesmo. Na verdade, eu até diria que não é só do ponto de vista humano. É, uma boa parte da produção científica atualmente é voltada para o estresse do cuidador, porque ele é um fator prognóstico, já é considerado um fator prognóstico, quer dizer, cuidadores estressados e acima do limite, isso impacta negativamente no cuidado do paciente, na morbidade e na mortalidade. Não tem nada a ver com violência, nada disso, é uma questão de complicações que vão se superajuntando e que quando o cuidador ou as pessoas ao redor do paciente não conseguem manejar, isso vai se tornando uma bola de neve e vai aumentando o número de complicações por uma série de razões que eu acho que a gente vai ter tempo aqui de discutir, mas o fato é que hoje em dia a gente tem publicações voltadas exclusivamente para análise do impacto de certas intervenções no cuidador, né? E levando em conta a limitação que a gente tem hoje em dia com relação uma modificação da história natural da doença numa doença degenerativa, neurodegenerativa, diminuir o estresse do cuidador já é considerado um desfecho positivo muito importante dentro de uma determinada intervenção. Quer dizer, você pode não mudar o paciente, mas se alguma coisa que você fez causa diminuição do estresse do cuidador, isso já é considerado como uma medida que vale a pena ser tomada Uhum. dentro do tratamento do paciente. Então, acho que assim dessa forma, fica bem evidente o quanto o bem-estar do cuidador é importante para o bem-estar do indivíduo que depende dele, né? É, eu diria assim, a gente costuma fazer uma analogia, né, com a mãe cuidando do bebê, mas na verdade a situação é bem mais complexa do que isso, porque quando você está cuidando de uma criança, a sua perspectiva é que a cada dia ela vai estar melhor do que ela estava ontem, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai, enfim, florescer de alguma forma. E no caso de uma doença neurodegenerativa é o contrário, né? Você está caminhando lentamente em direção a um fim.
E isso modifica totalmente a maneira, as relações, né? E o peso que isso tem sobre. Não, não é o fato de ser uma pessoa dependente, porque o meu ponto é, não é o fato de ser uma pessoa dependente, porque a criança também é dependente, é, e não causa o mesmo tipo de estresse e de entropia familiar, vamos dizer assim, que um idoso que tem uma doença neurodegenerativa, por exemplo, especialmente aquelas que vão afetar as funções cognitivas e o comportamento, né? Como Alzheimer e outras demências. Ou seja, tem uma coisa dentro dessa desorganização, dessa disrupção familiar, né? Uhum. Ela se dá, né? Porque a chegada de um bebê, vamos dizer, também traz uma modificação muito grande e tal. É reconhecido como estressante, é muito desejável, mas nem sempre o fato de ser desejável torna pouco estressante. Às vezes coisas altamente desejáveis Uhum. são também Sim. coisas que nos mobilizam muito. Mas o cenário geral, né, da criança, do bebê, depois a criança, depois o adolescente, o cenário geral de uma certa evolução, de uma certa, né? Isso. É muito mais, né, o prognóstico, né, é muito mais Sim. favorável ao nosso equilíbrio emocional Sem do dúvida. que, não é isso? Tem isso. E tem também uma questão que, assim, a chegada de uma criança, por exemplo, né, ou sei lá, vamos mudar um pouquinho. Você também não deixa de ser uma criança. Você comprar um cachorrinho, você vai, enfim, alguma coisa que você vai cuidar. A tua história com aquele indivíduo está começando naquele momento, no momento da chegada. O Sim. bebê chegou, o cachorrinho chegou, então você parte de um ponto, de um baseline que é zero, e aí você vai conseguir imprimir. Você se não só isso é um fato, como isso também impacta psicologicamente a pessoa. Você se sente mais na condição de imprimir um rumo para aquela relação e que tem algo do que você quer fazer. Você quer educar seu filho desse jeito, você quer educar seu cachorro daquele jeito, enfim. E você parte de um zero, né? Não há nada atrás. A pessoa chegou um indivíduo novo em casa e a gente vai conviver. No caso do indivíduo idoso, e que em geral é o pai, é a mãe, pode ser um irmão mais velho, um parente, enfim. Existe toda uma história pregressa de convívio com aquela pessoa, que pode ser, enfim, ter várias nuances, né? Uhum. E, obviamente, na hora que o indivíduo desenvolve uma doença, e principalmente se ele se torna dependente, isso faz aflorar uma série de questões antigas. Então, essa pessoa, eu já vivi com essa pessoa durante 40, 50 anos e agora tenho esse panorama na minha frente. Essa pessoa não consegue mais fazer as coisas sozinha, essa pessoa está diferente, mudou a personalidade, e ela precisa de ajuda, ela precisa que eu resolva as coisas por ela, etc. e tal. Então, é inevitável que tudo tudo que tem por trás, tudo que já aconteceu entre essas duas pessoas ou entre essa família, é natural que isso venha à tona, né? E isso pode se manifestar de formas positivas, de formas negativas e mesmo na melhor das hipóteses, o estresse do cuidador é bastante grande, né? Uma família com uma pessoa com uma demência é uma situação bastante estressante, mas ainda quando você tem uma família estável, que não houve grandes traumas, que as pessoas se dão bem, enfim, uma família tradicional, que não tem grandes esqueletos para tirar do armário, a coisa ainda vai melhor. Mas quando isso se junta, essa situação estressante, essa perda diária que a família tem, né? É uma perda diária, todos os dias ela está vendo aquele indivíduo indo embora. Se você tem situações mal resolvidas, tanto com a pessoa como com o resto da família, é inevitável que isso venha à tona. E é interessante você colocar isso porque muitas vezes até mesmo famílias bem estruturadas, famílias harmoniosas, a pessoa fala da família disfuncional, da família funcional, não vamos entrar nesses méritos aqui, mas assim, podemos dizer que mesmo nas famílias onde não há grande disfunção,
né? Não houve grandes conflitos, não houve maiores dificuldades, né? Mesmo nessa família, a ressurreição, o ressurgimento de questões muito antigas, às vezes vem à tona. Então, mesmo, Sim, né, faz sentido, né? Porque sim, sim. ou seja, experimentar esse tipo de conflito, esse tipo de dificuldade, impaciência, puxa, mas quando eu era criança e tal coisa não se deu, agora eu tenho que dar essa coisa que eu não recebo. Isso pode ocorrer, inclusive, em situações. É importante dizer isso porque muitas vezes o cuidador pode se sentir culpabilizado, Uhum. né? Às vezes por esses certos ressentimentos, essas coisas que invariavelmente surgem. Surgem por quê? Porque quando eu estou sob a égide de afetos negativos, preocupação com a pessoa, cansaço porque a pessoa está teimando em não fazer aquilo. Puxa, seria tão mais fácil se ele simplesmente comesse e parasse de amolar, né? Na vigência desse cenário negativo, vamos dizer assim, a tendência a esses ressentimentos é aflorar de uma maneira mais Sem intensa. dúvida. Na sua experiência tem É sido, isso. tá? Mas eu acho até que assim, eu acho que a gente deveria voltar um passo atrás, porque na minha percepção, na minha experiência prática, né, com as famílias, a coisa, o buraco começa um pouco mais embaixo, que é o despreparo do ponto de vista, como é que a gente chamaria isso? As pessoas não sabem o que, que elas vão encontrar, né? Apesar de se falar muito, vamos falar especificamente de demência, mas isso vale para qualquer doença neurodegenerativa. As pessoas leem muito, só que elas sabem muito pouco, porque a informação que é divulgada, na sua maior parte, é de baixa qualidade, né? Então, as pessoas são muito informadas, mas elas não são muito educadas a respeito do que esperar quando tem um parente com demência, por exemplo. Então, o primeiro ponto de atrito que a gente tem, e o primeiro nó que a gente tem que desfazer, é educar, né? Fazer um trabalho educativo dessa família que está entrando nessa situação, porque, em geral, as pessoas têm uma noção muito. Uma colcha de retalhos, uma coisa muito confusa de conceitos, e na verdade, assim, muita coisa muito genérica, que não vai se aplicar para aquele caso em particular. Eu não estou falando do diagnóstico em si, pode ser o mesmo diagnóstico, pode ser uma doença de Alzheimer, mas duas famílias diferentes, dois problemas diferentes, porque o tipo de apresentação, o tipo de coisa que vai acontecer depende muito daquele indivíduo. Né? A gente tem uma lista de sintomas, mas especialmente os transtornos comportamentais, eles têm um pouco a ver com a personalidade prévia do indivíduo e a maneira como ele vai. Na hora que ele perde o controle sobre. Na hora que ele perde a capacidade de modular o seu comportamento, aí cada pessoa vai se expressar do jeito que é, né? Então, alguns. É como quando a gente bebe demais, entendeu? Tem gente que chora, tem gente que dorme, tem gente que. Baixa a Exatamente. crítica, baixa o desconfiômetro. Exatamente. O indivíduo não tem mais isso, né? Então, tudo aquilo que ele fala, opa, isso eu não vou falar, isso eu não vou fazer, ele não tem mais essa modulação, e daí vem à tona, né, o lado negro, vamos colocar assim, da pessoa, e isso vai impactar. Então, algumas pessoas são mais difíceis de cuidar do que outras, e é claro, isso tudo é uma coisa bastante individual. Mas eu acho que, então, como eu estava dizendo, eu acho que o primeiro nó que a gente tem que desfazer é tentar levar essas pessoas primeiro, levar a família primeiro a ter um conhecimento objetivo do que é a doença, como funciona, o que esperar, desmistificar algumas ideias erradas que as pessoas têm porque nunca pararam para pensar nisso. Então, acho que um dos pilares disso é desconstruir a ideia de que o paciente está fazendo aquilo porque ele é teimoso, porque ele quer. Ele pode ter sido uma pessoa teimosa, e ele vai ser mais teimoso do que o outro que não era teimoso. Mas agora essa teimosia ela não é mais, não está mais sob o controle. Se antes ele conseguia modular, agora ele não consegue mais.
e alguns... Está desenfreado. Exatamente, está intensificado e o paciente não tem crítica e ele, na verdade, não está fazendo aquilo, não é pessoal contra ninguém, entendeu? É simplesmente um desenrolar de uma situação que o indivíduo não tem mais freios, que é mesmo que ele queira. Então, se antes ele, com aquele filho em particular, ele tinha vontade de falar algumas coisas, mas ele se freava, agora ele não freia mais, ele fala, e daí... Então, a primeira coisa que a gente tem que eu costumo fazer, né, é tentar despersonalizar, despessoalizar, sei lá como diria isso, dizer assim, olha, não é contra você, não é com você, não é, isso não é uma vingança, não é uma retaliação, não é uma... É simplesmente uma incapacidade da pessoa de se comportar de uma outra maneira, ela não entende, ela não consegue julgar, e existem algumas coisas que já são previsíveis, e é importante, assim, eu costumo, sem querer adiantar muito do que vai acontecer daqui 5 anos, mas sempre procuro estar um passo à frente, dizendo para os familiares, olha, provavelmente daqui a um tempo vai acontecer mais ou menos isso. Olha, é possível que ela vai começar a apresentar tal sintoma. E aí com isso, as pessoas entendem que se eu estou conseguindo prever que isso vai acontecer, é porque não é uma coisa pessoal ou que está acontecendo só naquela pessoa e é só naquela família. Esse sentimento de é só conosco que acontece isso, nós estamos sozinhos nessa situação, isso aumenta muito o estresse, né? Então, acho que tudo começa em a família ser educada sobre o contexto, sobre... quais são os sintomas que realmente fazem parte da doença e saber que nada daquilo é proposital ou pessoal. Né? Uma coisa que eu sempre me deparo quando eu trato, né, esse tipo de situação, eu costumo ver que existe uma tendência a interpretar, e aqui eu vou ser um pouco técnico, né, usando o termo psicodinâmico no sentido técnico do termo. Muitas vezes existe a tendência a interpretar psicodinamicamente alguma coisa, uma atitude, um gesto, uma postura que na verdade tem uma origem orgânica. Sim, né? exatamente. A subtração da dimensão orgânica muitas vezes traz problemas sérios no tratamento com o idoso que está acometido não só de um quadro demencial, mas de outras coisas, né? De outros quadros senis. Né? E isso pode gerar muito estresse para o cuidador, e esse estresse pode resvalar, respingar na qualidade do tratamento dispensado à pessoa. Sem dúvida. É muito preciosa essa colocação, da gente lembrar assim, que não só na terceira idade, mas em todas as idades, ainda somos seres orgânicos. Não, é lógico. Isso também um pouquinho no que eu faço, que é atenção plena e estratégias para bem-estar psicológico. Sempre que eu me lembro que eu sou orgânico, eu experimento alívio. É impressionante, Sim, né? Sem dúvida. E curiosamente, nós procuramos esquecer isso na primeira curva. Exatamente. Sai do nosso campo visual de uma maneira muito grande, né? Numa situação dessa, uma situação de extremo desafio pessoal, que é cuidar de um idoso, parente meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, né? Isso aí se torna candente. Faz sentido? Então, sim, acho que essa colocação, ela realmente faz a gente pensar o seguinte, né? Que eu experimento também muito na minha prática. As pessoas se esquecem, ficam tão tocadas, tão movidas por aquela situação, que elas esquecem que a gente se cansa. Né? Cansa cuidar de uma pessoa 24 horas por dia. Cansa ouvir uma pessoa fazer a mesma pergunta. Não é uma questão de falta de amor. Não é falta de amor você não aguentar mais ser a 50ª vez que a pessoa se pergunta se ela já almoçou, se não vai almoçar. E repetir. Ou não é falta de amor você ficar desesperado com vontade de chorar porque a pessoa está andando à noite, anda a noite inteira para lá e para cá, e não é o que você diga que faça a pessoa deitar na cama e dormir. Então... A pessoa pergunta,
Cadê o Edson? Faz 40 anos que o Edson mora no Canadá. Ou pior ainda, que o Edson já morreu. Ou pior, você nem sabe quem é o Edson. Então, aí é o ápice, né? Você nem sabe do que a pessoa está falando, porque você não tinha nem nascido. Então, assim, as pessoas têm que entender que todo mundo é humano, que a gente se irrita. Não é um problema de caráter você se irritar com uma pessoa. Pessoas com demência irritam a gente, magoam, elas são inconvenientes. A gente às vezes tem vergonha daquela pessoa, daquilo que ela fez naquele momento, na frente de alguém. Você não vai deixar de sentir esse tipo de emoção negativa a respeito do seu parente. Isso não é falta de amor. Se a gente sente isso, a gente não se sente culpado muitas vezes de sentir isso na pessoa quando ela está bem, mas se ela está com aquele problema, você fala, ah, não, eu sou uma pessoa muito cruel porque agora eu estou irritado porque minha mãe... Sim, mas porque é irritante mesmo, entendeu? Assim, aquilo é uma coisa irritante, aquilo é uma coisa que tira a sua paciência. Então, eu sempre digo para as pessoas não confundirem, né, o amor e o cuidado com as emoções que vão brotar de vez em quando. Por quê? Porque, de fato, é muito chato. Você ouvir uma pessoa falar a mesma coisa o dia inteiro. É muito chato. Você não conseguir dormir noites e noites. É quase insuportável, não é chato? É insuportável. Eu tô me... Eu mesmo. É insuportável. Eu não cheguei nesse pé ainda, mas eu mesmo vivo tomando bronca em casa, que eu falo a mesma coisa, eu puxo o mesmo assunto de novo. Exatamente. Então, assim, acho que É quebrar essa culpa, esse remorso. A gente sabe que a doença, né, e principalmente a doença sem cura, ela mobiliza uma sensação de culpa muito grande em várias instâncias do indivíduo, né? Embora eu não seja psiquiatra, mas a gente é obrigado a se deparar com esse tipo de coisa e aprender um pouco, estudar um pouco sobre isso, porque existem coisas muito bizarras, né? A reação humana ao sofrimento alheio, ela muitas vezes surpreende a gente, né? Uhum. Então, eu acho que assim, eu vejo muito sofrimento nas famílias, e especialmente naquele cuidador que fica mais próximo da pessoa, que isso é uma outra questão também que a gente talvez pudesse abordar, quer dizer, quem cuida, né? A pessoa que cuida, quem é essa pessoa? E aí é o segundo sofrimento. O primeiro sofrimento é ela cuidar, ela que está com a responsabilidade de cuidar daquele paciente. E o segundo ela tem que prestar contas a uma família que não está diretamente envolvida com o cuidado do paciente, mas que faz uma auditoria do que está acontecendo sem que esteja no dia a dia, né? Então, assim, como você vê, esse assunto ele é enorme, porque são muitas arestas que existem, né? Tem aqui a coisa com o paciente, mas tem a coisa com a família próxima, a família distante, e em geral, no Brasil não, isso é no mundo inteiro, existe uma pessoa da família que vai concentrar o cuidado do ponto de vista prático, logístico. Então é aquele que mora, ou é aquela filha que mora com a mãe, ou é aquele indivíduo que tem um emprego de meio período, então ele pode dar uma passadinha na casa do pai para ver como é que tá. Enfim, sempre tem alguma circunstância, ou porque ele é solteiro ou não tem filhos e o outro tem 3 filhos. Sempre tem alguma coisa que, assim, alguém sempre fica encarregado da parte prática, logística, num maior grau, mesmo quando são vários irmãos, e especialmente quando são vários irmãos, né? E aí, assim, essa pessoa, ela tá com a responsabilidade, é ela que tem que resolver os pepinos do dia a dia, é ela que tem que resolver os problemas, é ela que tem a vida dela mais impactada pela doença do familiar, e ela ainda tem que prestar contas, né? Muitas vezes ela tem mais gasto financeiro, inclusive, né? E ela ainda tem que prestar contas para uma família que quer se demonstrar presente, mas que não está presente o tempo todo. Então, não tem condições de avaliar, muitas vezes, a necessidade ou não de um procedimento, de um medicamento, enfim,
Acabam tendo, diante daquela questão, acabam tendo uma opinião ingênua. Exatamente. Num bom sentido, ingênua de quem não conhece a profundidade suficiente. Exatamente. E se fizer tal coisa? Não, gente, tal coisa não dá por causa disso. Mas a pessoa não está ali perto. Exatamente. É a questão, assim, por exemplo, daquela família, né? Que, tudo bem, aí seria um extremo, mas só para ilustrar. Então, você tem aquele indivíduo que vem passar o Natal, ele mora em outro estado, daí ele vem passar o Natal todos os anos, e aí ele chega no almoço de Natal lá e fala: puxa, mas o papai tá tão. Ele tá tão apático, nem participa, não fala nada. Será que ele não tá tomando remédio demais? Será que não estão dopando ele? E, e assim, aí você imagina essa situação, aquele indivíduo, vamos supor, ele está medicado realmente porque ele estava muito agitado e chegou um momento que foi necessário dar uma medicação para esse paciente, para ele se acalmar, até para a própria segurança do paciente, né? Que em geral é isso. Com certeza, né? com toda certeza. É para a segurança do paciente em primeiro lugar. Exatamente. Né? E aí realmente ele tá mais sonadinho, porque ele está tomando uma medicação ou qualquer coisa assim. E o indivíduo que passou por todo aquele estresse, o cuidador que é próximo, que passou por todo o estresse de passar pela situação que desencadeou a tomada da medicação. Então o indivíduo passou, sabe-se lá o que foi que aconteceu, entendeu? Alguma agressividade do paciente, o paciente fugiu de casa, passou um monte de horas andando na rua, é uma miríade enorme de situações, né? E aí vem uma pessoa que chega para o almoço de Natal e fala: mas será que não estão dando muito remédio? Então, você entende? É uma situação assim que é quase um reflexo, aquele familiar que cuida, fala assim, dá vontade de levantar, falar um palavrão e falar: você não estava aqui e não passou pelo que eu passei. E agora você vem e vai julgar a decisão que eu tomei, vai querer. Então leva ele para sua casa. Entendeu? É aí que começa esses negócios do leva ele para sua casa. Na verdade, as pessoas não estão. Muitas vezes isso é uma maneira de expressar essa frustração de você ver que alguém está dando um pitaco numa coisa, só que ela não viu a situação inteira. E aí chega: será que não é melhor tirar esse remédio? Não, não é. Você estava aqui para ver o que aconteceu, então não dá palpite. Né? Então, e principalmente, é um pitaco, um palpite para alguém que já está com a energia no talo. Exatamente, a pessoa está. Não é uma pessoa que está bem, não, é uma pessoa que já está na sobrecarga. A pessoa está. Ela está estressada, ela está no limite muitas vezes, ela está. Aquilo está. Em sobrecarga, podemos dizer a palavra que a gente usa é sobrecarga mesmo, né? Sobrecarga. E aí uma pessoa vem e dá um pitaco, quer dizer, então então aí a gente já está saindo do âmbito, né, do estresse frente ao paciente com isso que a gente poderia chamar de movimento disruptivo na família. Porque aí sempre tem. Se você tem mais de um filho, né? Aí as pessoas têm suas personalidades. Então, você tem sempre o mandão, você tem sempre aquele que quer resolver tudo, tem aquele que quer terceirizar, tem aquele que quer. É muito difícil, não vou dizer difícil, mas não, é a minoria das famílias em que os irmãos, 2, 3, 4 irmãos, sejam lá quantos forem, conseguem, por exemplo, sentar e traçar um plano de ação em que as responsabilidades são divididas de forma mais ou menos justa e que as pessoas entendem que naquele momento quem está com a pessoa naquele momento tem que ter uma autonomia para tomar decisões e não pode ficar sendo cobrado e mas se eu tivesse aí eu não teria feito assim. Bom, mas você não estava, né? Então, assim, na minha experiência eu vejo que é uma minoria de famílias que consegue fazer isso de uma forma assim tranquila. Na maioria das vezes o que você tem é uma polarização. Você vai ter aquelas pessoas, você vai ter o lado da família e muitas vezes isso vai ser um indivíduo só que vai tomar todo o cuidado para si, né? Com muito custo ele consegue que outros membros da família contribuam financeiramente, mas às vezes nem isso consegue, né? Só que muita gente para dar palpite, muita gente para cobrar, muita gente para... E a pessoa se sente julgada. E ela sente uma responsabilidade enorme, porque o papai está na minha mão. Se acontecer alguma coisa com o papai, todo mundo vai cair em cima de mim. Então,
Já estou aqui dando o meu melhor, Exatamente. já estou me desdobrando e ainda vou levar a cobrança no cangote. Se o papai quebrar o fêmur, se o papai tiver um negócio, se o papai... Ainda vão vir em cima de mim. Se o papai tiver uma reação, uma reação a uma medicação, uma reação indesejada, ainda vão dizer, tá vendo esses remédios, né? Então, isso é um verdadeiro, uma bola de neve, né, que consome a pessoa. E a pessoa que se coloca nessa posição, ela tem que ser alertada, na minha opinião, né, pelos profissionais de saúde, que ela é uma pessoa de alto risco para desenvolver um quadro de ansiedade, de depressão, etc. e tal, e que ela precisa, que existem algumas diretrizes que têm que ser seguidas, porque senão a coisa em algum momento degringola, em algum momento dá ruim, né? E quando a gente trabalha com o cuidador e tenta fazer uma coisa educativa, a gente está, na verdade, mirando o paciente, né? Porque, na verdade, é o paciente que, no final das contas, sofre com isso, né? Poderíamos dizer o paciente, nesta circunstância específica que nós estamos falando, que é alguém que está com um quadro degenerativo, que exige cuidados, perdeu a autonomia. Ele é o mais frágil, ele é o mais vulnerável. Então as coisas vão impactar pior nele. Exatamente. Que assim, eu brigo com meu irmão porque ele acha que eu tenho que fazer e eu acho que ele tem que fazer. Nós dois brigamos, né? Um vai embora com a cabeça quente, mas eu vou botar a cabeça no travesseiro, meu irmão põe a cabeça no travesseiro e dorme. Mas o idoso pode sentir o impacto Sim. da perda de acolhimento que isso pode gerar. Pode, né? E sente. E sente, né? Sente, E chega nele. Porque o indivíduo ele pode não estar entendendo de uma maneira racional o que está acontecendo, mas aquele turbilhão emocional que está acontecendo em torno dele, isso tudo não passa despercebido para o indivíduo. E ele sofre também, né? Cara feia a gente reconhece em qualquer fase da vida. Exatamente. Cara feia. Então, muitos pacientes entram até em estado de agitação, quando começa a ter briga, os irmãos estão conversando, sei lá, o almoço de domingo, e aí começa até aquela desavença a respeito de alguma coisa de conduta. O paciente pode até... Ele está ouvindo. Ele começa a se desestabilizar, porque ele está vendo que aquilo está acontecendo, e na verdade ele não tem uma noção exata do que é, mas ele sabe que algo de ruim está acontecendo, alguém que está tendo uma briga. Sim. E então ele se torna se sente muito vulnerável, se sente muito inseguro diante de uma situação assim. Então a gente tenta, eu não sei, eu acho que eu bato muito nessa tecla, né? Assim, lembrar que o cuidador tem que estar bem para poder dar um bom cuidado. Sabe, eu gosto de dar sempre esse exemplo que a gente escuta no avião, né? Quando cai a máscara, você primeiro põe a máscara e depois você ajuda quem está do seu lado. Sim. Né? Então, por mais que a situação seja uma situação extremamente difícil, tem uma grande carga emocional, a gente não pode deixar de ser racional e de ter alguns princípios em mente, né? Então, primeiro, assim, um cuidador que não tem, que está esgotado, que está deprimido, que está ansioso, fora, né, extremamente sobrecarregado, ele não vai ser um bom cuidador. Ele pode amar, ele pode estar tentando fazer o melhor, mas ele não está fazendo o melhor. Aliás, diga-se de passagem, eu particularmente não consigo imaginar uma imagem mais forte de amor do que eu estar cuidando de alguém sem ter sequer a condição de cuidar bem. Então, é o cara, né? Exatamente. A metáfora da viúva que leva 2 moedas como uma oferenda. Exatamente. Está dando do que não tem. Do que não tem. Então, a imagem, isso é muito importante para aqueles que são cuidadores e nos ouvem aqui, que não existe uma imagem mais forte de amor, não existe prova mais radical de amor do que você cuidar de alguém quando você está realmente em pandarecos. Né? Exatamente. E eu gosto de colocar assim também, eu vejo as coisas assim e eu tento colocar isso para os meus pacientes, para os cuidadores dos meus pacientes. Assim, o amor, né? O amor, o sentimento de
de gratidão que os filhos têm com os pais ou que um cônjuge tem com o outro, né? Que aí já é outro tipo de problemática que existe quando é um cônjuge cuidando do outro, né? Assim, o amor, o carinho, ele está justamente na sua ação. Você está cuidando daquela pessoa, bem ou mal, você está cuidando, você está se preocupando. Se você um dia está sem paciência, se você um dia não aguenta mais a pessoa ouvir falar, isso não é nada perto de como você colocou, quer dizer, você está, o seu amor é visível, ou você tem que se lembrar que se você está ali com aquela pessoa, apesar de toda essa diversidade, isso é amor, isso é cuidado, isso é respeito pela pessoa, né? E os sentimentos que a gente vai ter e esse cansaço e tudo isso que ele ocasiona, isso diz da nossa limitação como seres humanos, não do nosso caráter. Isso é natural, né? E, e aí a gente parte para uma coisa que é o cuidador precisa se cuidar. E o cuidador também nunca é recomendável que seja sempre uma pessoa só. Tem que haver um rodízio, tem que haver um período de descanso. Aquele cuidador, mesmo que um cuidador seja o responsável por ficar com o familiar pela maior parte do tempo, ele tem que ter um momento de descanso longe da pessoa, para descarregar, vamos dizer assim, botar as ideias no lugar. Então a gente sempre recomenda que, na medida do possível, exista essa alternância, né? Muitas vezes é difícil, a logística disso pode ser difícil, mas ou então que o cuidador seja auxiliado por uma pessoa, que pode ser um profissional, né? Que, por exemplo, dorme noite sim, noite não. Porque uma noite eu fico com meu pai tomando conta dele, na outra noite eu sei que eu vou dormir. Porque imagine a situação de desespero de uma pessoa que não dorme hoje, não dorme amanhã, não dorme depois de amanhã, e ela nunca sabe quando ela vai dormir de novo, né? Chega um momento que aquilo se torna uma coisa realmente insuportável. Mas se eu sei que hoje, por pior que seja a minha noite, porque o pai está gemendo, resmungando, hoje ele está a fim de ficar acordado, eu sei que amanhã eu vou descansar, com certeza. Então isso já muda completamente o grau de estresse do indivíduo. Então são pequenos ajustes, né, que no final a somatória deles causa um alívio muito grande. E são pequenas coisas que precisam ser observadas. Eu sempre insisto, né, na minha experiência, é uma coisa que a gente tem que insistir, porque acho que o brasileiro, o latino, o povo latino, a gente é muito assim, apegado, família. Então, por exemplo, uma coisa que o brasileiro culturalmente é muito avesso é a institucionalização, né? Assim, a institucionalização, ela tem o seu momento, ela tem o seu papel, né? Acho que é um outro assunto, mas assim, o brasileiro, a priori, ele quer carregar no peito, né? Imagina, não vou pôr minha mãe num asilo. Imagina, não vou pôr meu pai num asilo. Excetuando-se não, mesmo que você não leve em conta a questão de que, de fato, você precisa arrumar um lugar de confiança, não é assim, você não vai pôr a pessoa em qualquer lugar, mas o brasileiro, ele se sente culpado, entendeu? Então, assim, em geral, as famílias querem tomar o cuidado para si, mas não estão preparadas para sobrecarga emocional e física mesmo, porque não é uma questão emocional, é física. Você não dorme, você come mal, você tá, sabe? A impressão que dá é que assim, essa tendência nossa, essa tendência centrípeta, né, dos mediterrâneos, em si é algo até louvável, Sim, é bacana. Sim, é uma atitude legal. Você não quer, não, deixa o velho aqui, deixa o velho aqui, eu vou cuidar. Da minha família mesmo, eu tive exemplo de idosos, não demenciaram, mas idosos provectos, né? Teve um irmão que falou, não, deixa, não. Realmente, um queria, mas os outros não quiseram, então realmente foi possível dar para a pessoa, para essa tia, uma qualidade de vida. Porque eu acho interessante uma coisa, que a experiência amorosa, retomando um pouquinho isso que você estava... Ela não é uma experiência emocional. Aliás, porque a experiência amorosa, em alguns momentos, ela pode gerar, inclusive, desconforto.
E isso não é uma exclusividade com idoso. Ah, Isso aí é sim. com o namorado, isso aí é com o noivo, com a Sim. esposa, né? Sim. Amar tem um preço, né? Sim, é Então, justo. não é uma experiência da qual você entra e você simplesmente vai agregar para si. É uma experiência também de uma certa doação, de uma certa renúncia de algumas coisas, né? Exatamente. E a coisa também que eu acho fantástica, que veja se faz sentido para você. É uma dica que a gente pode deixar para o nosso ouvinte, que é o seguinte: a nossa ética frente às pessoas que a gente ama, a nossa ética não é definida pelo tipo de emoção que a gente tem. Perfeitamente. A nossa ética vai se definir pelo que a gente faz a partir do que sente. Então, Justamente. assim, ficar com raiva. Lá no Campo Belo a gente falava ficar de saco cheio. Ah, É uma expressãozinha. Ela é vulgar, mas ela é repleta. Eu estou de saco cheio. Ter isto, né? Ficar desta forma, cansado, irritado, em si nada é. É simplesmente uma reação emocional exatamente. nossa, da nossa natureza. A nossa Exatamente. ética vai ser delineada a partir do que eu faço a partir do que eu sinto. Exatamente. Então, pegando a molecada de rua, molecada mais adolescente e tal, sentir raiva do outro jogando bola é normal. Agora, se eu vou simplesmente quebrar, partir a cabeça do cara no meio, porque eu tô com raiva dele, Justamente. a nossa ética vai estar no que Exatamente. fazemos a partir do que nós constatamos emocionalmente em nós e não exatamente uma qualidade de emoção. Faz sentido? Não, é exatamente isso. E eu acho que desmistificar isso, para mim, é um ponto extremamente importante, mas é difícil, né? É difícil, é muito difícil a gente dizer, É olha, um exercício, na verdade, é né? uma coisa que você tem que reafirmar, reafirmar. Às vezes, consulta após consulta, mês após mês, ano após ano, deixar o indivíduo se expressar, dizer o que ele realmente sente com relação àquele familiar. Tem um lado meio psicoterapêutico, vamos dizer assim, porque é inevitável que depois de 2 ou 3 consultas que a família já se sente mais à vontade com o médico, começa a contar umas histórias, vira mesmo um consultório meio, uma coisa meio de terapia de grupo, assim. Algumas eventualmente cabeludas. Exatamente. E coisas que você preferiria não Sim, escutar, sim. que tem a ver com a dinâmica familiar, e aí você pode deixar a sua imaginação rolar como você quiser. Mas é importante que a família possa falar, porque a Sim. partir daí é que a gente consegue construir e reforçar a ideia de que, ok, nós somos todos humanos e a gente vai sentir, é realmente desagradável, olha, depois de tudo isso, agora eu tenho que cuidar dele, depois de tudo isso, agora cadê a amante, cadê essas coisas? A vida, né? E os filhos, agora ele que protegia o fulaninho. Às vezes isso nem aconteceu de verdade. Um irmão Não, se não, sentia sim. privilegiado com relação ao Sim, outro, o sim. outro se sentia diminuído. Então agora, Sim. agora o queridinho do papai era o fulano e agora quem está cuidando dele sou eu. Então cadê o fulaninho? Quero o queridinho. A minha mãe sempre gostou mais da Mariazinha do que de mim Sim. e agora é eu que estou aqui. Então, isso aí, assim, a gente tem que dar um espaço na consulta para essas coisas virem à tona, Uhum. porque é só a partir daí que a gente consegue. Claro, o meu papel não é fazer terapia com a família, eu nem sou habilitada para isso, mas eu consigo pegar os pontos de atrito e consigo entender como que eu vou fazer para solucionar. Às vezes a solução é psicoeducativa no sentido de você explicar para o indivíduo qual a melhor maneira de lidar com aquele sintoma em particular. Às vezes você tem que mostrar para a pessoa que ela está enfiando uma dinâmica familiar e colocando a família inteira numa situação que não tem nada a ver, que tem que compartimentalizar, que tudo bem, a família pode ser isso, aquilo, mas isso não tem nada a ver com o que está acontecendo objetivamente. O problema do seu Zé é que ele não está dormindo. Então, o que nós vamos fazer? Não cabe a família inteira, entendeu? E a gente tem que tirar isso fora e falar, bom, vamos lá, objetivamente, qual é o problema que nós temos para resolver? Então, assim, é,
tudo isso a gente só consegue construir se a gente deixa a família falar, se a gente deixa as pessoas falarem as coisas mais cabeludas que As pessoas acontecem. que não são a pessoa cometida do quadro. Exatamente. Tá. Porque a pessoa que é acometida do quadro, ela vai cada vez falando menos. Para ela tá tudo bem, para ela tá tudo normal, e ela vai perdendo a condição de interagir, né? Então, na verdade, chega uma hora que o paciente, ele, ele já se torna... você só chega no paciente através do cuidador. Uhum. Perfeito. Porque é a única maneira que você tem de chegar, de oferecer o seu cuidado. Tem sempre, vai ter o intermediário. Então, se você não tiver um bom vínculo com esse intermediário e não vender para ele a sua ideia e não convencê-lo, né, você não vai estar cuidando do seu paciente, na verdade, porque o paciente depende dessa pessoa para receber aquilo que você quer dar para ele. Então, é uma situação para a gente muito difícil, né? Porque eu não estou te dando a receita na sua mão e dizendo para você, vai lá e toma esse remédio. Você vai... Não, eu preciso amaciar o cuidador, educar o cuidador, motivar o cuidador para que quando eu dou a minha prescrição ou quando eu faço as minhas recomendações, eu possa saber que esse paciente vai para casa e vai receber aquilo, né? Nesse ponto, eu acho que a gente pode dizer que é mais ou menos como um pediatra na fase da puericultura, da neonatologia, no início da vida, em que ele se dirige para a mãe, porque a mãe é que vai implementar os cuidados. A gente meio que tem uma pegada assim, embora, como eu já disse, é muito mais complexo do que isso, né? Mas, na verdade, a gente tem que saber se comunicar com o cuidador para conseguir atingir o nosso objetivo de tratar o paciente, que, no final das contas, é quem a gente quer tratar. Mas também é difícil, eu reconheço isso, muitas vezes é difícil você articular esse papel de meio que terapeuta ou psicólogo da família, né? Porque existem coisas que realmente não cabem, né? Na consulta médica. Tem situações que a gente não tem o que fazer, não é da nossa alçada resolver, enfim. De qualquer forma, existe alguma coisa que vocês têm que ir para casa e decidir o que vocês querem fazer. Eu posso dar algumas diretrizes, mas eu não posso, não sou eu que vou implementar. Vocês têm que ir e conversar e ver qual é o melhor jeito de fazer isso. E eu acho assim, quando as pessoas me perguntam, eu digo, a situação ideal, assim, quando os pacientes falam, doutora, qual seria o melhor jeito? O melhor jeito que eu entendo de viver essa situação é assim, o indivíduo continuar morando na sua casinha, tendo uma pessoa que, por exemplo, tem um parente que mora perto, às vezes no mesmo condomínio, às vezes na mesma rua, e o indivíduo está lá, ele fica na sua casinha e ele tem uma pessoa que mora perto que pode visitá-lo todos os dias, ver todos os dias. E junto a isso, um profissional, um enfermeiro, uma pessoa que passe a noite com o paciente quando ele já tem necessidade disso. Enquanto o paciente ainda consegue fazer suas atividades básicas, basta que você vá lá, veja se está tudo bem, telefona, dá uma passadinha, enfim. Mas o indivíduo está na sua casa, e você está na sua casa. Você não está morando com a pessoa. Ela não tá, nem você morando com ela, nem ela morando com você. E vocês estão próximos o suficiente para ter sua privacidade, cada um, porque para o paciente também isso é importante. As pessoas esquecem, mas o paciente também sente a privacidade dele invadida por todas as mídias. Aí, de repente, todo mundo quer mandar na vida dele, sendo que a pessoa foi autônoma a vida inteira e agora todo mundo decide por ele, invade a vida dele, toma as decisões por ele. Isso é difícil para o indivíduo também, né? É muito difícil eu sentir que a minha privacidade está sendo respeitada se eu uso um fraldão geriátrico Justo. que os outros trocam. Que os outros trocam, exatamente. Mas mesmo antes disso, o indivíduo vai ser interditado de trabalhar, ele vai ser interditado de dirigir, ele vai ser interditado de sair sozinho. Uma série de coisas que o paciente ainda tem condição de entender o que está acontecendo com ele. Nessa fase, ele entende perfeitamente ainda. A privação de liberdade ele recebe como uma coisa invasiva, como uma coisa intromissiva, intrometida. Então, não é fácil também para o indivíduo que sofre de uma doença degenerativa se ver privado da sua liberdade, da sua autonomia, embora isso seja necessário, você tem que fazer. Tem hora que não dá mais, né? Isso é uma coisa, eu vou até aproveitar, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante,
de se dizer que, assim, muitas vezes, os profissionais que cuidam do idoso, né, muitas vezes eles são vistos com um olhar assim, puxa, tá dando muito remédio, Ah, tá sim, privando a liberdade, não sei o quê. Gente, o médico está fazendo isso não porque ele gosta. exatamente. Ele sabe que ele está falando para tirar a chave do carro do idoso. Ele Exatamente. sabe que isso é complicado. Sim, Ele está fazendo um peso. Quer dizer, então, nenhum médico prescrever uma medicação. Eu não prescrevo de alegre. é Se eu sim. prescrevo é porque existe uma necessidade e o médico ele sente o peso do ato dele, Com certeza, né? com certeza. Acho que é sempre importante ficar claro, né? Acho que cada vez mais as pessoas estão tendo essa clareza, mas mesmo assim, nem sempre. Assim, eu não tiro essas coisas da minha cabeça, entendeu? Existem diretrizes, inclusive lei, né? E a gente é obrigado a cumprir aquilo que tá. Então, a partir do momento que eu me omito em tomar certas posições diante de um paciente que eu vejo que está incapacitado, isso pode ter desdobramentos até legais, né? Então, não sai da minha cabeça. Não sou a Márcia, que estou querendo privar aquele indivíduo. Não, isso eu tenho que seguir um conjunto de diretrizes e esse conjunto é uma coisa pensada, analisada, estudada e sabe-se que no final, na maioria dos casos, isso vai ser o benefício supera o prejuízo. Então, na hora que, naquele momento X, eu tenho que tirar, dizer, olha, seu pai não dá mais para dirigir sozinho. Então, na média, eu estou mais ajudando do que prejudicando. Eu não vou fazer isso numa situação em que ainda não seja necessário, né? Não tem essa coisa sádica que o médico vai intervir para privar o paciente. Não, pelo contrário, a gente quer promover maior tempo de autonomia, maior tempo Exato. de vida normal dentro do Exato, possível, né? exatamente. E a questão das medicações segue o mesmo raciocínio. A medicação é reservada para aquele momento em que o paciente está se tornando um perigo para ele mesmo ou para quem cuida dele, ou que o estado de agitação, agressividade, perambulação à noite, isso está, de alguma forma, se refletindo negativamente na própria saúde do indivíduo, porque um estado hiperadrenérgico, um estado de Hipervigil, hipervigília, privação de sono. isso não faz bem, e inclusive Sim, piora o prognóstico da própria neurodegeneração. Então, na hora que eu vou acelera. intervir com uma medicação, a gente tem como objetivo preservar a saúde do paciente. Agora, é evidente que às vezes você dá uma dose e no primeiro dia o paciente fica mais sedado do que você gostaria, daí você ajusta a medicação, tal. Cada pessoa é uma pessoa, vai responder de uma forma. A gente tem uma noção geral das doses, mas às vezes você pega um pouco pesado, aquele indivíduo é mais sensível, enfim. Então, assim, tem que haver também essa paciência de entender, né, que a gente vai seguir um conjunto de regras, mas que cada paciente vai responder de uma maneira. E aí eu vou ver o que acontece e daí eu vou ajustar para mais, para menos. Não é uma coisa da Sim, noite, né? Que sim, em uma tentativa você já acerta sim, tudo, sim. porque ninguém tem bola de cristal. Então, toda essa situação assim tem que ser conversada, né? Eu acho que é muito importante haver muita conversa. E por isso que não é uma coisa, não é uma especialidade fácil, porque a gente tem que estar disposto a conversar, 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 conversar. Porque, como eu disse, você tem que ganhar o cuidador, ganhar no sentido de fazer ele entender todo esse racional que a gente está discutindo aqui, para ele se tornar um aliado, né? Porque senão fica o médico de um lado, o cuidador do outro. E eu já vi situações em que, por mais paradoxal que seja, era como se fosse uma guerra entre o médico como se assim, Um braço de um ferro. braço de ferro. Eu mando, Um você cabo de não, aço. mas o pai é meu, eu faço o que eu quero. Quem está se beneficiando com isso, entendeu? Quem? Quem? O médico se Quem está se estressa. prejudicando, eu sei quem é. Quem está se prejudicando é o É paciente. o velho. Ah, com certeza. Esse não está ganhando Esse- nada. E qual é o sentido disso, né? Quer dizer, não, a gente tem que se aliar, né? Então, essa coisa de ganhar confiança no sentido de mostrar para as pessoas e
e falar, olha, vai ler, vou te indicar isso aqui para ler. Uma coisa que eu acho muito importante é ter contato com outras pessoas. Então, grupos de cuidadores, por exemplo. Sim. Grupos de pessoas que trocam ideias. Por quê? Para não se sentir sozinho. E muitas vezes porque nesses grupos de cuidadores saem soluções interessantes para Uhum. problemas que não estão escritos em livro nenhum, que não estão. E numa conversa, num grupo de cuidadores, alguém fala: minha mãe estava assim, daí eu fiz essa. Vou experimentar isso aí também e dá certo. Você citou agora a coisa dos grupos e da importância dos grupos, que é essencial, né? E você perceber que a minha dor não é só minha, por assim É dizer. justo. Mas eu diria mais do que dicas e ideias, eu tive a experiência de conduzir durante um tempo um grupo cuidadores de psicótico. O psicótico tem muitas semelhanças. Tem algumas diferenças, mas tem muitas semelhanças com esse tipo de população, com essa população, melhor dizendo. E uma das coisas que eu notei é que no grupo dos cuidadores não era só dica prática, às vezes insight acontecia Uhum. de um cuidador, uma cuidadora, dar uma dica de como lidar com determinados componentes subjetivos e que era de uma profundidade Sim, espantosa. Então, eu diria mais, tá? E eu diria que não é só educativo no sentido da instrução, mas eu diria que é educativo no sentido do compartilhamento de insight. De uma certa, um certo. concordo. Faz sentido, né? Sim, sim. E eu acho importantíssimo que as pessoas procurem estar junto com seus pares nessa situação, porque não é fácil para ninguém, mas você poder compartilhar isso que você disse, o insight, ou desde uma dica prática até você poder ter uma pessoa que você sente que o que você vai falar vai fazer sentido para aquela pessoa, porque ela está passando por uma situação semelhante, né? Isso melhora muito a qualidade de vida do cuidador e é altamente recomendável que as pessoas não se isolem, que geralmente a tendência é o inverso, né? Aquela pessoa que está sobrecarregada cuidando do seu familiar com problema, ele vai se isolando cada vez Sim. mais, né? E o movimento tem que ser no sentido contrário. Então, uma das coisas que a gente também bate nessa tecla é não se isole, não fique só você com a pessoa o tempo inteiro, se isolando do resto do mundo, e principalmente de outras pessoas que tenham um problema semelhante, porque é preciso toda uma rede social, quer dizer, e aí a gente vai assim, para um cuidado complexo desse, você tem que ter o médico, os profissionais de saúde, você tem que ter a família, mas tem que ter uma rede social mais ampla do que isso, porque é uma situação realmente muito difícil, muito desafiadora, tem muitos ângulos a serem preenchidos, né? Muitas lacunas, e não existe uma solução universal e na verdade assim o que você tem resumindo diante de si é uma situação em que a cada dia você está se despedindo de um ente querido com tudo que isso mobiliza dentro de você. A situação de você sentir que tem algo errado, porque seu pai e sua mãe te criaram, cuidaram de você, e agora você vê uma pessoa descaracterizada do ponto de vista de personalidade, ela já não é mais do jeito que ela era, não é mais aquela pessoa sábia que te dava conselho, que te educou, que te criou e que te ajudou. E agora você vê aquela pessoa vulnerável, frágil, doente, não fala coisa com coisa, se comporta de uma maneira errática. Isso é muito duro, né? Muito duro, Muito doído. muito, exatamente, muito dolorido, muito sofrido e buscar esse apoio. Muitas vezes nos grupos, as pessoas se sentem mais à vontade para falar o que elas sentem de verdade. Ela não quer falar para o irmão que ela ficou com raiva, ela não quer falar para o irmão que ela pensou em sair correndo com uma mochila nas costas e não voltar nunca mais. Mas ela pode falar isso para um outro cuidador, e o cuidador fala: fica tranquilo, eu também senti isso, então aí aconteceu isso, aquilo. Então, assim, a pessoa se sente confortada, né? Que ela não é o pior ser humano do mundo e que, na verdade, a situação é que é muito difícil, muito crítica e que é preciso viver um dia de cada vez, né? É preciso ir com calma, não se cobrar demais, né? E olhar para si de vez em quando e falar: não, eu estou precisando descansar, eu tenho que descansar. Isso tem que
tem que fazer parte. Eu sempre falo para os familiares dos meus pacientes, não, você não vai esperar estar esgotado. E aí você vai Não, ter se você não tiver esgotado, pode. você já estressou, já Exato. passou do ponto. Não, você não já pode passou esperar. Isso. Esperar estar. Aí quando eu não estiver aguentando mais, eu chamo alguém para ajudar. Não. Você tem que, já de hoje, de agora, saber. A cada tantos dias eu preciso de um descanso. Ou eu preciso de ajuda nisso, naquilo, naquilo. Eu preciso de ajuda para levar o pai, a mãe no médico, quem é que vai ser o responsável? Porque eu não dirijo, alguém tem que fazer. Isso tudo tem que ser planejado enquanto as pessoas estão de cabeça fria. Isso. Enquanto elas estão calmas, enquanto elas ainda não estão desgastadas. Porque se esperar todo mundo ficar desgastado para começar a tomar esse tipo de decisão, aí esquece, entendeu? Vira uma guerra. Né? Então, o momento de fazer é o momento que está todo mundo descansado, que está todo mundo com a cabeça fria ainda, que está todo mundo em condições de raciocinar. Tem que ter um plano objetivo de ação, uma divisão objetiva de atribuições dentro do que cada um pode, dentro acomodando a vida de cada um, mas tem que existir essa coisa de, bom, nós temos um plano de ação, nós vamos cuidar do nosso pai, da nossa mãe, ou vou cuidar do meu marido desse jeito, com a ajuda dos filhos, e tudo isso tem que ser feito no momento em que todo mundo ainda tem condição de fazer, de raciocinar de uma forma mais ampla, e não assim, apagando o fogo daquele dia. Eu estou correndo atrás do prejuízo. Hoje aconteceu tal coisa, então eu estou saindo correndo do trabalho porque meu pai saiu, pegou a chave, saiu de casa e está andando pelo bairro e ninguém consegue trazer. Então, isso não pode. A coisa não deve chegar nisso. Já saiu do desejável, já degringolou em alguma medida. Já degringolou. Isso já devia ter sido prevenido, trabalhado, pensado muito antes. E nesse ponto que eu digo, por isso que aí o papel do médico é importante no sentido de dizer, olha, pelo andar da carruagem, vocês podem se preparar para que daqui a alguns meses, talvez ele vá apresentar esse tal coisa. Então, olha, se isso acontecer, não é certeza, mas a gente vai ter que fazer assim, sabe? Então a gente vai dando assim aquele trailer, né? Um trailer da história para deixar aquilo assentar para a família metabolizar. E daí, bom, então o que nós vamos fazer se acontecer e tarará, tarará, mas sempre se antecipando, porque deixar a casa pegar fogo, deixar tá todo mundo esgotado, deixar a situação tá fora de controle para ir procurar ajuda, é muito mais difícil de reverter a situação para todo mundo, né? Aí as sequelas acabam ficando maiores, o indivíduo que está sendo cuidado não vai ser tão bem cuidado e aquilo vai impactar e pode deixar, às vezes, que a gente chamaria de sequela mesmo naquela família, porque foi tão difícil e turbulento cuidar daquele paciente que isso pode desagregar uma família, às vezes, para sempre. As pessoas podem levar isso para o resto da vida, uma experiência extremamente traumática. Nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Mas pode ser menos difícil, né? Pode ser menos sofrido. Em alguns casos que eu vi, claro que são casos extremos, mas em alguns casos que eu pude acompanhar, o resultado, depois, obviamente, o idoso parte, né? Uhum. Depois que o idoso parte, sobram ressentimentos sem perspectiva de resolução. Exatamente. Né? Então, isto é algo a ser evitado a todo custo. Então, de fato, né, a chave aí é o cuidador lembrar de si próprio dentro da equação. Eu acho que isso é que o grupo de cuidadores traz de uma maneira muito forte. Dentro da experiência partilhada, eu consigo lidar com a singularidade da minha experiência. Porque Perfeito. quando meu pai e minha mãe desenvolvem Alzheimer, ou desenvolvem um quadro demencial, outro, a sensação é que eu sou o único. E o meu olhar tende a olhar para aqueles que não têm esse tipo de dificuldade naquele momento. E muitas vezes é interessante ter um olhar para o outro que passa pela mesma coisa, que apesar de ser uma coisa comum, pode incidir na minha singularidade. Exatamente. Trabalhar com cuidado, ser cuidadoso consigo mesmo e trabalhar com a própria singularidade são dois dos pontos-chave da abordagem em mindfulness e em bem-estar psicológico, né? Que é lembrar, nós temos uma
uma cultura em que você lembrar de si próprio é uma espécie de egoísmo, ou é uma espécie de vaidade, ou é uma espécie de narcisismo. Muitas vezes no narcisismo você se perde de você mesmo, né? Então é muito bacana mesmo essa percepção. Eu só acrescentaria mais uma coisa que eu acho que, como nós somos médicos, nós temos sempre uma perspectiva objetiva e de resultado. Quando a gente fala do cuidador se cuidar, não é só porque o cuidador tem que cuidar do idoso. O cuidador é outro ser humano Ah, lógico. e que está absolutamente consumido pela situação. E mais, aqueles que têm uma vulnerabilidade depressiva, têm uma vulnerabilidade ansiosa, isso pode elevar os sintomas dessa pessoa para a tampa. Depois o idoso vai embora e essa pessoa fica, Justamente. né? Essa abordagem de você, da gente colocar dessa maneira bem pragmática, né? Se você não estiver bem, você não vai estar cuidando bem. É o caminho que a gente tem para mobilizar, entendeu? É Isso. claro que entre tudo, no meio de tudo isso, tem um ser humano ali que está sobrecarregado e precisa de ajuda. Sim. Mas é que para você mobilizar essa pessoa, para que ela perceba, quando ela experimentar pela primeira vez a sensação de descansar um fim de semana, de poder fazer alguma coisa, dividir com alguém, e ela perceber o como ela volta revigorada, o como aquilo faz diferença, o como as coisas se tornam mais suaves, a própria pessoa começa a introjetar isso e ela mesma começa a defender essa ideia. Não, ninguém pode ficar o tempo todo fazendo isso, a gente tem que revezar, a gente tem que ter um ajudante. Então, assim, mas o momento inicial para você, a pessoa está tão perdida nessa coisa de que a pessoa depende de mim, se o meu parente depende de mim, se eu não fizer, ele está perdido, não sei o quê, que para você chacoalhar e falar, não, mas o melhor para ele é que você cuide de você, né? Então a gente é a maneira mais fácil da gente tirar o indivíduo dessa roda viva que ele está, porque ele fala, é mesmo, tem razão, doutora, se eu não cuidar de mim, se eu não, né? Se a senhora ficar doente, se o senhor ficar doente, porque tá levando. Esquece, tem cuidador falando, doutora, nem lembro de tomar meus remédios. Eu falo, então, e se você ficar doente? Quem que vai cuidar? Então, você tem que cuidar de você, porque senão você não vai estar lá. E ainda mais se você acha que você é a única pessoa, mais importante, paradoxalmente, se você acha que você é a única pessoa que pode cuidar, você tem que se cuidar bem, porque senão, se você faltar, quem é que vai assumir esse papel? E será que vai ser tão bom quanto você, na sua maneira de ver, né? Então essas são as formas que a gente encontra para tentar envolver a pessoa nessa ideia e fazer ela acordar para essa ideia de que o cuidador tem que estar bem, porque ninguém pode dar para os outros o que não tem. Perfeito. Né? Ou seja, vamos ver se faz sentido isso aqui essa que eu vou soltar aqui. Cuidar de si é uma postura ética. Não é simplesmente uma característica de personalidade, algo que nos é dado. Não, é uma decisão ética. Exatamente. Eu vou cuidar de mim mesmo. E eu não preciso ter um idoso demenciado. Evidentemente. Eu posso ter uma filha, eu posso ter um filho, eu posso ter um marido, eu posso ter um irmão, eu posso ter uma esposa. É uma decisão ética. Sim. Estar presente na melhor versão possível de mim mesmo. Faz sentido? Lógico, nós somos animais sociais, né? Não existe essa coisa de a minha vida é minha, ninguém tem nada com isso. Tudo que a gente é e faz e fala impacta. Quer a gente queira acreditar nisso ou não. Então, quando você não está fazendo o seu melhor, de certa forma, realmente isso tem uma implicação ética. Porque não existe eu vivo minha vida e eu não incomodo ninguém. Isso não existe. Isso não existe. Até o cara que está sentado do teu lado no metrô está interferindo na sua vida, entendeu? Então, essa ideia é uma ideia que eu acho bastante, né, assim, emocionada, né? Essa coisa de, não, eu e a minha vida e sou só eu, fechado em mim mesmo. Chega a ser até uma coisa pueril. Né? É passional e infanto-juvenil. Infanto-juvenil, porque como eu falei, até o cara que está sentado ali, que está de pé ali, fazendo não sei o que no metrô, está interferindo na minha vida de algum jeito, entendeu? Então, acho que a gente precisa ser... Quando a gente é adulto, a gente tem que ser adulto, né? E se cuidar
e se cuidar para poder ser Sim, sim. presente de uma forma mais consciente na sociedade que a gente vive, eu acho que isso é um objetivo bastante desejável, né? Responsabilizar-se pelo fato de existir para o outro. Exatamente. Eu concordo totalmente. Muito obrigado. Tá? Eu que Gente, agradeço. foi um prazer imenso ter passado esse momento com Márcia e aqui trocando um pouco de... Né, Márcia trazendo bastante aí do percurso dela, que é bastante grande. E, Márcia, muito obrigado mesmo hein, Eu pela presença e agradeço. pela contribuição. Tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Obrigado. Obrigada eu.